Legal, obrigado, Mary. Abre a sua Bíblia aí, se você tiver com ela na mão, ou seu celular, fica à vontade, no Evangelho de Lucas, no capítulo 7. Eu vou ler do verso 36 até o verso 47, do 36 ao 47, tá bom? Então abre a sua Bíblia aí com calma, Evangelho de Lucas, capítulo 7. É uma história que vale a pena a gente ler ela inteira, para a gente se situar aqui nesse espaço, nesse momento. Deixa eu ler para você. E um dos fariseus desejava que ele comesse com ele. E ele, entrando na casa do fariseu, reclinou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, que era uma pecadora, sabendo que Jesus estava à mesa na casa do fariseu, trouxe um vaso de alabastro com unguento. E ficando atrás de seus pés, chorando, começou a derramar lágrimas sobre os seus pés, e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhes os pés, e ungia-os com um unguento. Ora, quando o fariseu que o havia convidado viu isto, falava consigo, dizendo: se este homem fosse profeta, saberia quem e que tipo de mulher é esta que o toca, pois ela é uma pecadora. E respondendo, Jesus disse-lhe: Simão, eu tenho algo a dizer-te. E ele disse: mestre, diga. Havia um certo credor que tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. E, não tendo eles com que pagar, perdoou a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão, respondendo, disse: eu suponho que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: tu julgaste corretamente. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Eu entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta derramou lágrimas sobre os meus pés e os enxugou com os cabelos de sua cabeça. Tu não me beijaste, mas esta mulher, desde que entrou, não parou de beijar os meus pés. Tu não ungiste a minha cabeça com óleo, mas esta mulher com unguento ungiu os meus pés. Por isso eu te digo, os pecados dela, que são muitos, lhes são perdoados, porque ela muito amou, mas a quem pouco é perdoado, pouco ama. Esse é um texto que ele é muito assim profundo para a gente, é uma história bastante comum para cada um de nós, né? Para cada um que frequenta a igreja. E basicamente aqui nessa passagem a gente encontra 3 personagens. A gente tem um fariseu, Simão, nós temos uma mulher e nós temos Jesus. 2 personagens têm nome, que é o fariseu, Simão, e Jesus. A mulher, ela além de não ter nome, ela tem um rótulo. Ela é tratada nesse texto como uma mulher pecadora. E é um encontro extremamente improvável, porque nós temos 3 figuras extremamente diferentes, numa mesma cena, no mesmo lugar, numa mesma casa. Jesus está nesta casa porque Jesus foi convidado para estar nessa casa. O texto começa dizendo que o fariseu, ele tinha o desejo de receber Jesus em sua casa. Então Jesus vai, ele entra na casa do fariseu e ele vai participar ali com o fariseu daquilo que é oferecido para ele. Vale a pena a gente destacar 2 coisas. O que é o fariseu? O fariseu é um homem religioso, extremamente obediente e cumpridor da lei. Esse é o fariseu. Então ele tem uma moral no julgamento próprio, no julgamento dele, que está acima da média. A mulher pecadora, o texto não fala para a gente qual o pecado dela para ela ter esse rótulo, porque é evidente que, com exceção de Jesus,
O fariseu também é pecador. Mas a narrativa diz que a mulher era uma pecadora. Muito provavelmente, se nós pegarmos questões culturais da época, da história, o motivo dela receber esse rótulo, o pecado dela deveria estar ligado à atividade dela. Muito provavelmente, a gente pode falar que estava ali uma prostituta. Bom, por que também dá para a gente falar isso? As prostitutas da época, elas usavam um tipo de colar. Esse colar ele era totalmente perfumado com unguento, porque era um perfume que agradava aos homens e atraía os homens. Bom, mas isso são curiosidades que não dá para a gente afirmar. Mas o fato é que se o texto fala que ela era uma pecadora e dá essa ênfase, é que ela deveria ter práticas realmente num volume muito grande e reprováveis. Muito bem, então a gente já tem um cenário, a gente tem uma casa, a gente tem Jesus que está nessa casa porque foi convidado, senão ele não estaria, e aí ele está ali com o fariseu, e o texto informa para a gente que a mulher pecadora soube da presença de Jesus e foi. Como é que é o trânsito dela, se é livre nessa casa, se é conhecida, se não é? A gente poderia fazer 1000 indagações aqui, mas o fato é que ela entra. E quando ela entra, o texto diz que ela se prostra, ela se coloca aos pés de Cristo. E é uma cena onde os pés de Cristo são lavados com as lágrimas dela. Ela chora muito. O texto diz que ela enxuga os pés de Cristo com os seus próprios cabelos. Note, os cabelos das mulheres naquela época deveriam estar presos em sinal de humildade, em sinal de decência. Isso tinha a ver com a cultura, não com a religião. O gesto dela de estar com os cabelos soltos indica independência. Indica que naquele momento ela não estava nem aí mais para os códigos sociais, morais da época, dos costumes. Então ela com os seus cabelos enxuga os pés de Jesus. O texto diz que após enxugar ela beija os pés de Jesus e após beijar ela derrama o perfume aos pés de Jesus. Isso tudo, que é uma cena, vamos combinar, no mínimo, socialmente falando, totalmente diferente, constrangedora. Diante dessa cena, o texto fala que o fariseu falava com ele mesmo, ou seja, ele pensava. E os pensamentos dele eram pensamentos do tipo: não, esse homem não é profeta. Esse homem não é profeta. Eu convidei ele aqui, mandei preparar um filé mignon, preparei o melhor suco, o melhor vinho, a melhor sobremesa, achando que ele era um profeta, mas esse homem não é profeta. Porque se ele fosse profeta, ele saberia quem é e que tipo de prática tem essa mulher. Ele saberia que a mulher que está aos seus pés é uma pecadora e ele não deveria permitir e nem aceitar. Aí o texto segue e diz que Jesus, sabendo o que estava no interior, na mente, no coração do fariseu, ele olha para ele e fala assim: olha, eu preciso falar um negócio para você. Pois não, pode falar. E aí Jesus, mestre que conta uma parábola e fala de pessoas que deviam para alguém. Uma devia 500 denários, a outra devia 50 denários, e aí Jesus diz que a pessoa, o credor, para quem elas deviam, vendo que nenhum dos dois tinham como pagar, perdoou a dívida dos dois. E aí Jesus faz a pergunta: quem você acha que amou mais? Quem você acha que foi mais grato? Quem você acha que recebeu maior perdão? Diante dessa pergunta, o fariseu responde, ele fala: eu acho que aquele que devia mais é o que amou mais. E aí Jesus fala: respondeu corretamente. Bom,
Aí, nesse ponto, Jesus começa a aplicar a parábola. E aí Jesus faz essa reclamação: Simão, olha para essa mulher. Essa mulher, desde o momento que eu cheguei, ela já me ungiu, ela me beijou, ela enxugou os meus pés, ela fez tudo. Você não me beijou, você não ungiu, você não fez nada disso. E todas essas coisas que Jesus coloca no texto e no diálogo com Simão eram práticas comuns daquela época. O visitante chegava, precisava fornecer para ele uma bacia com água, um escravo vinha, um servo da casa vinha para lavar os pés da visita. E aí Jesus está falando que, olha, ela está demonstrando muito mais amor a mim do que você. Note, na parábola, Jesus diz que ambos, as duas pessoas, um devia 500, o outro devia 50. Mas a atitude do perdoador foi igual para os dois. O que a gente subentende, o que dá para supor da parábola que Jesus aplicou, é que tanto o fariseu quanto a pecadora foram alvos do favor e da graça de Deus igualmente. O amor, o perdão, a entrega, a dedicação, o carinho, a ajuda de Jesus foi igual para o fariseu e foi igual para a mulher pecadora. Mas a resposta de ambos foi muito diferente. Ela amou muito mais, exageradamente, absurdamente, do que o fariseu. E por quê? Porque na conta do fariseu, ele é um cara que obedece à lei rigorosamente, ele faz as coisas de acordo com os códigos, os estatutos e a cartilha. Já a pecadora, ela não obedece nada disso, ela está numa condição miserável. Então, o fariseu, ele entende que ele não precisa amar tanto, ele pode simplesmente receber Jesus em casa, convidar, botar ele para sentar, ser elegante, educado, usar as palavras certas, serve lá alguma coisa e tá bom. A mulher pecadora, muito provavelmente, o perfume que ela derrama aos pés de Jesus é uma extravagância. Especialistas e estudiosos da Bíblia dizem que o valor daquele perfume que ela derrama sobre Jesus era valor para meses de trabalho, para poder pagar aquele frasco. Então o gesto dela de nem erguer a cabeça, ficar chorando, beijando os pés, enxugando os pés, tem a ver com um arrependimento profundo, com dor na alma. Bom, e aí a lição de Jesus, a grande lição de Jesus ali é: não importa tanto o fato de você obedecer tecnicamente as leis e os mandamentos. O que importa é com quanto amor você obedece leis e mandamentos. Jesus, nesse texto, não está jogando fora a lei e os mandamentos. Jesus nunca fez isso. Mas Jesus, ele questiona as pessoas que fazem tecnicamente, as pessoas que fazem para pagar alguma coisa e para se garantir, as pessoas que acham que porque fazem são merecedoras. O que Jesus quer dizer quando ele estende a mão e o perdão para a mulher que está aos seus pés é justamente isso, a intensidade do amor com que eu obedeço. O fariseu estava ofertando a casa dele e os bens dele, e ela estava ofertando o que ela tinha, mas ela se derrama ali, ela não está nem aí para a convenção social daquele momento. Bom, mas tem um verso de todos os que eu li, que eu quero destacar com você. É um verso que eu vou ler de novo, porque é uma pergunta que Jesus faz e para mim ela é fundamental nesse momento que nós estamos passando. É o verso 44. Eu vou ler de novo. E voltando-se para a mulher, ou seja, Jesus ele vira e olha para a mulher, disse a Simão. Então ele está olhando a mulher que está aos pés dele. E ele diz o seguinte a Simão: vês tu esta mulher?
Eu entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta derramou lágrimas sobre os meus pés e os enxugou com os cabelos da sua cabeça. Tu não me beijaste, mas esta mulher, desde que entrou, não parou de beijar os meus pés. Tu não ungiste a minha cabeça com óleo, mas esta mulher com unguento ungiu os meus pés. Então volta na pergunta, a pergunta do verso 44. Vês tu esta mulher? Essa é a pergunta de Jesus que eu queria que você pensasse um pouquinho, né? Veja, o que indignou o fariseu foi justamente ver tudo que a mulher estava fazendo. Não te parece que é uma contradição Jesus fazer essa pergunta para o fariseu? Vês tu esta mulher? O que Jesus está querendo provocar no coração e no entendimento do fariseu é: você só está enxergando a pecadora. Porque na cabeça do fariseu se ele fosse profeta, saberia que ela é uma pecadora. Mas Jesus em nenhum momento chama ela de pecadora. Então Jesus está falando assim: você está conseguindo, Simão, enxergar que tem aqui um ser humano, uma mulher? Você consegue ver que aqui tem alguém que é imagem e semelhança de Deus? Você consegue enxergar que ela está aqui? Nós estamos num tempo de isolamento. Eu comecei essa reflexão falando de 3 personagens muito distintos e diferentes debaixo de um mesmo teto. Eu e você estamos num tempo onde nós estamos debaixo de um mesmo teto. Como fariseu, eu e você precisamos convidar Jesus para entrar e ficar com a gente. Porque é só Jesus que vai ter o poder, a sensibilidade, a capacidade de tocar nos lugares mais secretos da nossa alma, para que o nosso olhar em relação à nossa família mude. Veja, nós estamos num momento de quarentena. A forma como a gente olha o filho, a filha, a esposa, o marido, essa forma tem que se aprofundar. Quanto tempo a gente passou correndo ao longo da vida, sem tempo para prestar atenção, para olhar para as demandas, para as fraquezas, para os erros, para as necessidades de quem está com a gente. E aí Jesus, ele chama o fariseu e faz essa pergunta para ele: vês tu esta mulher? Lógico que ele viu, lógico que ele enxergava, mas ele não entendia a profundidade do que ia na alma daquele coração arrependido, o coração daquela mulher. Em algumas áreas da África do Sul, em áreas onde o dialeto, a língua é o Zulu, existe um cumprimento que as pessoas, quando se cruzam, elas falam uma frase, e a frase traduzida para a gente significa: eu te vejo. Eles não cumprimentam com bom dia, boa tarde, boa noite. Quando eles passam por alguém, eles olham, sorriem e eles falam esta frase: eu te vejo. Quanta gente que ao longo de anos, vivendo junto, acorda, dorme, mas não sabe dar bom dia, não sabe dar boa noite, não sabe dar um abraço, não sabe dar um beijo, não sabe viver dentro de casa. Eu te vejo. Esse é um tempo para a gente refletir sobre ver, sobre enxergar, procurar entender a alma das pessoas mais caras e das pessoas que a gente ama e que estão com a gente. Que o exemplo dado por Cristo, a lição dada por Cristo, faça a diferença para a gente. Porque assim como Ele perdoou os 2 devedores, Ele também tem perdão para mim e para você. Desde que a gente se derrame e se achegue aos pés de Cristo. E se tem uma época na história do planeta e do mundo que nós estamos precisando nos achegar aos pés de Cristo, esta época se chama hoje. Essa época chegou. A pandemia está no mundo inteiro, mas joelhos dobrados, a oração da fé mudará esse quadro.
A oração da fé sarará o doente, derramará bênção e libertação e restauração para essa geração. Que Deus abençoe você e o seu lar. Amém?